Portanto, eu diria que se o governo aprovar um imposto sobre a propriedade do Bitcoin, você deve deixar o país. Eu diria que se o governo tributar os ganhos de capital, você deve se administrar para não ter de transferi-lo com frequência, ou quase nunca. E eu diria que se eles o tornarem moeda de curso legal, então você provavelmente deveria se mudar. Numa entrevista recente com Michael Saylor no Bitcoin Park, ele detalha as complexidades do Bitcoin e as suas implicações no governo e nos impostos. Michael Saylor explora as complexidades do Bitcoin e os seus benefícios, destacando a sua importância no cenário financeiro atual. Antes de mergulharmos nesta discussão esclarecedora, não se esqueça de esmagar o botão de curtir, inscrever-se e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ver este tipo de conteúdo espetacular. E compartilhar este canal para mais insights financeiros, análise de mercado e atualizações sobre o Bitcoin. Vamos lá ouvir Michael Saylor e os seus insights. Há uma frase em Wall Street: se os patos estão grasnando, alimente os patos. Eles querem isso. Há outro grupo de pessoas. Elas querem ações em uma empresa pública. Elas não podem comprar o ETF à vista. Não podem. É contra seus estatutos. Eles são demitidos. Eles simplesmente não podem. Por que não o fazem bem? Você está questionando o mundo, certo? Quero dizer, no final das contas, o mundo é composto de enormes reservatórios de capital e pode ter levado 20 anos para levantar o dinheiro. Agora tem de gastar o dinheiro. Portanto, se você é um empreendedor, minha mensagem em geral é: você pode criar um título que um capitalista pode usar para obter exposição ao Bitcoin. E se você for uma empresa pública, você vende ações ou dívidas públicas e compra Bitcoin. E se você for privado, venderá ações privadas ou dívidas privadas e comprará Bitcoin. Se você não conseguir levantar dinheiro, então terá de trabalhar muito, muito duro e ter sorte. Isso é difícil, você verá um Zuckerberg de vez em quando. Você verá alguns avanços, mas não é fácil. Minha estratégia recomendada não é trabalhar até a morte. Minha estratégia recomendada é: observe que há 450 bilhões de dólares de capital em títulos, imóveis e ativos tradicionais do século XX. Há 1 trilhão. Portanto, há 450 trilhões nessas coisas. Há 1 trilhão em Bitcoin. Você deve ser o canal para movimentar o próximo trilhão de dólares do velho mundo para o novo mundo. E a maneira de fazer isso é levantando dinheiro com a emissão de títulos para comprar Bitcoin. E você resolve qual é o problema. Você resolve a custódia para eles, compra para eles, elimina a volatilidade, elimina o risco de queda e depois resolve a questão da conformidade. Os bilionários chineses precisam comprar Bitcoin por meio de um ETF de Xangai. Caso contrário, ele vai para a cadeia. Esse é o problema que você resolve. Não é tão bom quanto a autocustódia. E a maneira de fazer isso é levantando dinheiro com a emissão de títulos para comprar Bitcoin. E você resolve qual é o problema. Não é tão bom quanto o Bitcoin bruto. Mas isso é acadêmico, porque quando você tem 10 bilhões de dólares e sua opção é comprar 1 bilhão dessa forma, ou ir para a cadeia, ou não comprar nada, a resposta: o mundo é imperfeito. É por isso que o chamam de terra, não de céu. A verdadeira questão é quando você está fazendo uma transação, qual é a impedância? E há uma fonte de impedimento físico, como por exemplo, o que eu acho do ouro como moeda de transação. Bem, não acho que seja bom porque é difícil subdividi-lo e é difícil enviá-lo pelo correio. Assim, você pode ver como há um alto custo de energia para negociar ouro, alta frequência. Por outro lado, como por exemplo o que eu acho das ações da Apple como uma moeda transacional, e aqui você acaba entrando na política em um país onde as ações da Apple tinham curso legal, e elas têm curso legal e eu posso enviá-las para você. Você pode enviá-las de volta para mim e eu posso fazer isso em 1 segundo sem impostos. Então você sabe, uau, as ações da Apple são melhores do que ouro. Agora, o que eu acho do dólar como moeda legal, como moeda de transação? Bem, o que eu acho é que posso enviá-lo para frente e para trás 1 milhão de vezes por dia e não tenho 1 milhão de eventos tributáveis e, portanto, não preciso contabilizá-lo. Se eu enviar um ativo de capital, seja um título corporativo, uma ação Bitcoin no ZEUA, se você estiver no ZEUA. Agora, se eu movimentar, estou movimentando com alta frequência e estou incorrendo em um evento contábil e um evento tributável. E se você fizer o cálculo, verá que tudo custa 10 ou 20% a mais.
Portanto, se estivéssemos falando de um país, El Salvador, onde a moeda tem curso legal, e eu posso movimentá-la para frente e para trás 100 vezes por mês, e não há nenhum evento contábil e nenhum evento tributável. Então, minha opinião é, se for Satoshis on Lightning, eu até gosto. Se for Satoshi sobre a camada de base, acho que em algum momento o atrito é, você sabe quando é $3 por transação, há muito atrito. Portanto, não gosto disso na camada de base. Eu gosto na segunda camada. Mas eu aconselharia qualquer pessoa que, se você tivesse uma certa quantia de dinheiro, 95% dela deveria ser mantida na conta de capital como Bitcoin. 5% deveriam estar em uma conta corrente local. Acho que o governo pode basicamente destruir qualquer ativo por meio do tratamento tributário. A política é importante. Por exemplo, se eles quiserem destruí-lo, certo? Então, por exemplo, aqui está o melhor tratamento tributário, curso legal, nenhum imposto sobre ele. Você pode mantê-lo para sempre e pode transferi-lo e não há nenhum imposto. Qual é o segundo melhor? Que é ganhos de capital ou propriedade. Qual é o último melhor imposto sobre a propriedade? Que é um imposto sobre o tempo, como se você o estivesse mantendo. E eu quero 1% disso. Quero 1% do valor de mercado todo ano, independentemente de você negociá-lo ou não, certo? E esse é o imposto sobre a terra nos Estados Unidos. E isso tira seu dinheiro de você em 35, 40 anos. Ora, como acabámos de ouvir Michael Saylor discutir apaixonadamente o potencial transformador do Bitcoin, vamos nos aprofundar em suas visões sobre a trajetória futura do Bitcoin. Saylor elabora as razões por detrás do crescente interesse em criptomoedas, fornecendo insights que desafiam o pensamento convencional. Esta discussão destaca as principais conclusões e perspectivas únicas, como o impacto das mudanças regulatórias e o papel do Bitcoin na soberania financeira. Vamos lá ouvir o Michael Saylor, o que é que ele tem para dizer sobre o cenário em evolução das moedas digitais. É positivo que todos estejam falando sobre isso. A janela de Overton mudou. Há um ano ninguém falava sobre isso. Agora, você sabe, temos Robert F. Kennedy falando sobre isso. Você tem um grupo de senadores falando sobre isso. Portanto, acho que devemos começar com a conversa. Mantenho minhas expectativas baixas. Acho que todos nós deveríamos manter nossas expectativas baixas. Mas com a observação de que quando um governo começa a falar sobre propriedade, ele a legitima. Isso significa que o que eles não estão falando sobre é tirá-lo de você. Portanto, quando não estão falando sobre a propriedade, como no caso do governo alemão, eles a venderam em caráter emergencial porque ela poderia chegar a zero. Portanto, a narrativa de que não se trata de um ativo e que é, sabe, uma coisa criminosa que está indo a zero, isso é pernicioso. E se quisermos avançar, temos que estabelecer uma base sólida. Portanto, acho que quando o governo começar a falar sobre isso significa que as pessoas físicas e as pequenas empresas se sentirão confortáveis o suficiente para agir. Elas começarão primeiro, elas se anteciparão, certo? O governo sempre será lento, ele sempre será rígido, haverá muita luta. Mas acho que os indivíduos e as famílias vão se mexer. Acho que se o governo está considerando a possibilidade, tornar-se muito menos arriscado discutir o assunto na reunião do conselho. Portanto, quando entro em uma sala de diretoria e me perguntam, posso dizer que a microestratégia está funcionando, mas adivinhe. Aqui estão todos os políticos que têm esse projeto de lei e a pergunta é, será que serei demitido se propuser isso? Portanto, acho que a janela de Overton está mudando. Não estou esperando que um governo compre uma tonelada de Bitcoin amanhã e a coloque na rede. Acho que é preciso de considerar isso. Acho que nos próximos 4 anos veremos algum governo começar a tomar uma posição. Provavelmente isso acontecerá do nada. Provavelmente será alguém que você não esperava e será uma coisa boa. Mas eu geralmente acho que isso se desenrola em épicos. 4 anos. Essa é a fase institucional inicial. Depois, mais 4. Depois, mais 4. Sim, quer dizer, acabei de fazer uma apresentação no palco e o que eu disse foi que a estratégia de 10% para os Estados Unidos seria comprar 500 mil bitcoins. O BTC, a estratégia máxima que eles deveriam comprar 1 milhão. A estratégia máxima dupla é comprar 2 milhões. E a estratégia triplamente máxima para o ZEU é comprar 4 milhões de bitcoins nos próximos 4 anos. Eles teriam, por exemplo, 18% do fornecimento. E se fizerem isso, eles quitarão a dívida e passarão a ter um enorme superávit.
E meu precedente é que o segredo para o sucesso de um Estado-nação é ter uma propriedade produtiva defensável. Portanto, o motivo da ascensão do Império Britânico é que eles tinham uma ilha e era difícil invadi-la. Nem chegou até ela depois de 1066. Naquela ilha eles se industrializaram e depois obtiveram as colônias, que eram terras produtivas defensáveis. E a razão pela qual os EUA chegaram ao poder é que os Estados Unidos são defendidos pelo Pacífico de um lado, pelo Atlântico do outro, pela tundra congelada. Ao norte, um deserto. Ao sul, defensável, produtivo. E o que fazemos? Bem, compramos o território da Louisiana. Jefferson fez isso por 15 milhões de dólares e comprou 27% da massa terrestre. Seward comprou o Alasca por 7 milhões de dólares. O governo federal dos Estados Unidos possui 28% da terra nos EUA. Possuímos sei lá o quê, 18% do ouro, ou algo assim. Então, propriedade escassa e desejável, mas por propriedade produtiva que você pode defender. Portanto, se centenas de trilhões de dólares estão migrando para o ciberespaço, minha opinião é que o Bitcoin vai desmonetizar os imóveis da Sibéria, os imóveis da China e tudo na África. Por que você gostaria de possuir títulos de uma empresa sul-americana? Por que você gostaria de possuir qualquer coisa que não seja Bitcoin? À medida que o capital flui, você verá centenas de trilhões de dólares lá. Portanto, se você é os Estados Unidos, o que o preocupa é perder seu status de moeda de reserva mundial. Para onde o dinheiro irá para o Bitcoin? Como você protege isso? Basta ir para onde todos estão indo e comprar 20% dele. Quando eles chegarem lá, você estará bem. Para onde mais você irá, por exemplo, se você vai vender o dólar, não vai vender o dólar para o peso, a lira, o euro. Ninguém quer nada disso. Então, quando você vende o dólar, você vai comprar imóveis na Sibéria? Não. Você vai comprar Bitcoin por Bitcoin. Qual é a segunda melhor? Não há a segunda melhor, não há melhor que Bitcoin. Nada melhor. Nesta discussão envolvente, Saylor aborda a adoção do papel fundamental do Bitcoin na formação da economia futura. Ele explora como a natureza descentralizada do Bitcoin desafia as instituições financeiras tradicionais e oferece um novo paradigma para o fortalecimento e estabilidade económica. E já agora, meus amigos, gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre aqui um par de perguntas. Qual o papel que você acha que o Bitcoin irá desempenhar no futuro das finanças e como é que você vê as regulamentações governamentais impactando o crescimento do Bitcoin? Por favor, comente em baixo que eu leio cada comentário pessoalmente. Meu nome é Raul Divino, até amanhã e tenha um dia fantástico.